Vou chamar aqui para todo mundo saber. Estudos recentes, eles apontam que os adolescentes que passaram por problemas de apego evitativo, ou seja, que foram negligenciados pelos seus pais, apresentam-se mais vulneráveis a condutas de transgressões antissociais e apresentam também o comportamentos e com o uso, com o tempo e abuso de substâncias psicoativas, né, de furtos e da mentira também. Uma coisa conduzindo a outra, né? Claro, verdade. E esse é o assunto que nós vamos tratar agora com a psicóloga Daniela Bessa, que aqui está. Dani, Saudade, bom dia, Dani. Que bom ter você conosco. Como some, Carol Malta? O que aconteceu? Isso aí é decepção de pessoas, Carol. Não é nem acepção, é decepção de pessoas. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Serginho. Ô, Dani, assunto interessante a gente olhando como que uma conduta ou uma não conduta pode conduzir alguém a tomar uma atitude. Eu queria falar, porque hoje, infelizmente, né, nós temos muitas pessoas querem ter filhos, mas não querem ser pais. Eu queria que a gente já começasse falando o que é. Eu quero ter filho, muita gente, eu quero ter filho. Mas ter filho não quer dizer que você está sendo pai ou mãe. Isso. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar na questão do pai, e eu queria frisar muito a questão do pai, tem um termo que a gente costuma adotar, alguns teóricos, que é paternagem. Né? Então, se fala muito, de uns tempos para cá, sobre a importância do pai. Sim. Então, os estudos sobre a importância do pai, eles começaram nos anos 70, basicamente 76, quando um autor começou a questionar, falou, olha, tem tanto estudo sobre mãe, relação mãe-filho, mas nada sobre o pai, como se o papel do pai fosse um papel secundário. Entendi. E eles começaram a perceber que o papel do pai não é secundário na vida da criança, muito antes pelo contrário. O pai é aquele que vai inserir a criança na sociedade. Então, crianças que têm um pai presente, e quando eu falo pai presente, não é pai em casa. Sim. Né? Não é um homem em casa, é um pai presente. Até um pai porque, que brinca. naturalmente, o homem tem que ir para fora, né, Dani? Para ir trabalhar, buscar o sustento, ser esse provedor, mas sendo também um provedor plural, né? Isso. Aquela ideia de que o pai é o provedor, é o guardião moral, é só isso, é muito pouco. Né? Porque hoje a gente vê pais que trocam fralda, pais que levam o menino na escola, pais que brincam com crianças, pais que conversam com os filhos. E tudo isso é muito importante porque a criança se sente segura tendo esse pai. Né? Aquele que vai ser o responsável, muito responsável pela estrutura interna da criança. Sim. Diz, ó, pode ir, avança, que encoraja, porque mãe aconchega. Sim, né? Traz para ela. Traz para ela. E o pai põe para fora. Mas, Ladies first, Carol. Aí eu pergunto, o que você observa, Dani, dessa retirada do homem? Porque hoje a gente for analisar, várias propagandas tem a mãe com o filho. Poucas, às vezes, tem a presença masculina, Isso. a presença do pai. Né? O que fez com que esses homens saíssem de cena e nós estamos vendo aí uma sociedade desfacelada, porque a sociedade é o reflexo da família, Sim. é o reflexo daquilo. O que você acha que fez com que esse pai saísse e como retomar com eles também? Então, assim, vamos pensar, quando a gente pensa nas propagandas sobre pais e família, se pensava muito no pai como aquele que não sabia desempenhar funções femininas, tá? O pai sempre foi para fora. Então, tem muitas propagandas dizendo que o pai não sabe trocar fralda, o pai não sabe, menino criado com o pai, ele fica todo avacalhado, um pai meio abobado. E meio ogro também, né? Meio ogro. Né? E a gente vê que a figura, o homem não é esse ser não tão relacional, ogro, né? Não relacional. Então, a ideia que havia de pai era aquele muito imagem, aquela figura não relacional. Então, o que a gente percebe? Quando você diz assim, o pai entrou e o pai saiu, tinha uma imagem de pai. Mas eu percebo que hoje tem muito pai presente. Né? Pais que conversam com os filhos, pais que se interessam pela vida escolar dos filhos, pais que brincam com os filhos. Esse fenômeno é um fenômeno recente. Sim. Na nossa geração, nós não tivemos pais que brincavam tanto como a gente vê pais brincando hoje. Então, eu percebo que essa preocupação dos pais não é só com o bem-estar, mas com o lado lúdico e intelectual dos filhos, ele é mais ou menos recente. E quando a gente vê por exemplo,
imagem que se criou para o pai, dessa figura não relacional, tem a ver também com a questão religiosa que nós recebemos quando nos coloca distante de um Deus que não é um Deus tão relacional, é um Deus que devemos aquela observação, aquela subserviência, aquela obediência cega? Perfeito, Serginho, perfeito. Então, é um Deus com quem eu não me relaciono, porque ele é distante. Né? E aí a Carol falou assim, olha, se a gente tira o pai e se a gente mostra só crianças com mãe, a gente contribui para que esse menino se torne um menino mais inseguro, mais frágil, mais... até feminilizado? Feminilizado. Podemos usar essa expressão? Isso, eu ia usar exatamente essa expressão. Né? Um menino mais tímido, mais... sim, um menino que se parece muito com uma menina. Entendi. Inseguro demais, cauteloso demais. E como que ele vai expressar a agressividade dele? Ele vai expressar a agressividade dele de uma forma pouco madura, muitas vezes. Na sua imaturidade, né? Isso. Aí não sabe discutir, por exemplo, com uma esposa, não sabe argumentar com amigos, não sabe conquistar uma vaga de trabalho, lutar por aquilo. Isso, porque ele não aprendeu. Né? Ele foi gente, coitadinho, é o meu menino. Então, o meu menino eu vou proteger, porque ele é o meu menino. Né? E a mãe faz isso na melhor das intenções. Sim. Mãe Sim. é amorosa, mãe é cuidadosa. E tem alguns estudos até falando, né, alguns teóricos de aconselhamento, que preocupam muito com essa mãe que cria o filho sozinha. Sim. Né? Seja essa mãe sozinha porque ela é mãe solteira, ou porque ela é divorciada, ou porque o pai é só uma figura em casa. Então, essa mãe tem uma sobrecarga enorme. E ao mesmo tempo que ela protege a criança, como que ela lança essa criança no mundo? Sim. É muito de uma pessoa só. Aí já vem aquela questão dessa simbiose aí da mãe com aquele filho, Isso. né? O filho. Por isso que Freud falava que era importante que entrasse um terceiro nessa relação para que essa simbiose fosse cortada, Fizesse a castração. que fizesse a castração. E você está aí, você pode participar. Envia sua pergunta no 98402-9756, 98402-9756. Nós estamos aqui com a psicóloga Daniele Bessa e nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre a presença dos pais. Às vezes você quer ter filho, mas não quer ser pai, não quer ser mãe. E isso pode acarretar grandes problemas. Dani, você falando, eu poderia falar que a presença do pai, ela tem a ver com o afirmar a sexualidade? Também. Muito da identidade sexual da criança vem a partir dessa referência com o pai. Sim. Né? Então, peraí, é aquele pai que conversa, é aquele pai que diz sim, é aquele pai que diz não, é aquele pai que funciona como modelo, muitas vezes. Né? Então, muitas pessoas vão dizer, olha, tinha uma figura em casa, mas ele não era modelo, ele não era referência, ele não era presente, ele não era cuidadoso, ele não era participativo, ele não dava limites, porque uma das questões que pai traz é limite. E pai vai falar mais não do que assim, né? Em alguns momentos o pai fala não, né? Fala assim, olha, pode ir, eu estou olhando. Né? Pode ir, pode arriscar, pode se envolver, eu estou aqui. E para muitos de nós, filhos, que fomos criados como um pai presente, saber que a gente pode voltar para casa, porque meu pai está lá. Não é só porque minha mãe me ama. É o que determinou a volta daquele filho pródigo, daquele filho esbanjador, e falou assim, ó, eu volto para lá porque eu sei que meu pai está lá. Isso. Que ele me receba como empregado, mas ele está lá, meu pai está lá. Ele me dá essa referência. Né? Então, assim, tem alguns livros que são bem recentes, depois de 2014, que vêm tratando desse novo papel do pai, dos perigos da ausência do pai, como que esses filhos ficam mais inseguros e, ao mesmo tempo, querendo chamar muita atenção. A gente percebe, às vezes, a criança está querendo chamar demais atenção para ela em alguns lugares. A gente pode perceber que, muitas vezes, não tem esse pai. Entendi. O pai que coloca e fala assim, filho, para, filho, não está na hora. Aquele que dá o tem a ver. afeto ali, da aceitação, né? Isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.